ela teve que ir. Quando o filho pródigo ele saiu da casa do pai dele, ele deixou a casa, a presença, ele deixou tudo que ele tinha e ele foi para o mundo. Mas o que chama a atenção é que quando ele chegou lá, Deus fez ele lembrar que estar na casa do pai, na presença do pai, era melhor do que ele estar no mundo e viver o que ele viveu lá no mundo. E o que chama a atenção é que quando ele volta, no mesmo local que o pai viu ele partindo, o pai estava esperando ele voltar. Jesus poderoso. Então nessa noite, para nós começar a mensagem, talvez alguém se afastou da presença de Deus, foi para o mundo, ou mesmo dentro da casa, porque quando o filho volta, o que estava dentro da casa estava mais afastado do que aquele que tinha ido para o mundo. Porque quando ele volta para casa, o que estava dentro da casa, ele não entende o propósito de Deus daquele voltar, e ele vai questionar por que o pai agora está festejando dele ter voltado. Mas para começar a mensagem, já que a presença ela se afastou e agora ela tem que voltar, eu vou voltar um pouco lá atrás na história da Bíblia Sagrada, aonde o povo de Israel agora está fazendo o que se agrada aos teus olhos, o que o pastor trouxe agora. Eles conheciam a palavra, conheciam os mandamentos, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para mim e para você. Só que havia um problema: eles estavam fazendo aquilo que aprazia a eles, da forma que eles achavam que era melhor, porque eles não tinham um rei humano, alguém que governasse eles, mas eles tinham um rei que era maior do que o próprio homem terreno, que era Deus que governava ele, que a presença de Deus estava. Porque se nós voltar mais um pouquinho para trás, quando nós lembramos que Josué precisa atravessar o povo e chegar em Jericó, a Bíblia Sagrada vai dizer que a presença de Deus ela entra dentro do Jordão, e quando ela entra dentro do Jordão, o Jordão se abre. Ou seja, se não fosse a presença de Deus, o povo não atravessaria o Jordão. Moisés também, voltando um pouco mais atrás, a Bíblia diz que Deus falou para ele: Moisés, eu não vou subir com vocês, vou enviar um anjo e o anjo vai com você. Moisés na hora questiona Deus e fala: de jeito nenhum, se o Senhor não for conosco, a gente não sobe, Senhor. Se a tua presença não for, a gente não vai para lugar nenhum. Se a tua presença não estiver no meio de nós, a gente não se move desse lugar. Louvado seja Deus. Deus fiel, aleluia. Então eu volto um pouco atrás. Deus então ele pede para Moisés fazer o tabernáculo. Todos os utensílios estão dentro do tabernáculo. E a arca da aliança, somente uma pessoa ela pode entrar lá dentro: o sumo sacerdote, os filhos do sumo sacerdote, que é sacerdote. Eles têm o privilégio de entrar na presença de Deus, aonde Deus ele habita, aonde Deus ele estabeleceu o seu trono na terra, para que o povo sentisse a sua presença, para que o povo sentisse que Deus estava no meio dele. Porque quando ele manda construir, ele diz para Moisés: Moisés, construa um tabernáculo, porque eu quero habitar no meio do meu povo. Ou seja, que a minha presença esteja no meio do meu povo. Naquela época era Israel. Nesta noite, esta presença, este lugar é a casa do Senhor, é eu e você, o tabernáculo a qual Deus ele fez. Louvado seja Deus. Então a presença estava, e o povo só se movimentava quando a presença de Deus falava com Moisés e falava: agora vocês andam. E a presença de Deus fazia com que o povo andasse. Mas quando chega um certo período, Israel agora vai desobedecer ao Senhor e vai fazer aquilo que aprazia os seus olhos, como eles não adoravam os deuses, não se misturar com o povo da terra. E Deus agora ele levanta um sumo sacerdote chamado Eli. Creio eu que no
extraordinária, porque ele sabia da responsabilidade dele. Como o pastor disse nesta noite, não é somente nós ler a palavra e achar que a gente pode tirar alguns versículos dela e achar isso é bom para mim, isso daqui não serve, não. Eu creio que ele começou bem o seu ministério, os seus filhos nasceram, cresceram juntamente com ele, mas ele agora, ele começa a relaxar na presença de Deus, os seus filhos começam a fazer aquilo que desagrada ao Senhor, e nós sabemos que quando o povo de Israel pecava, que o povo pecava, a presença de Deus não estava mais no meio deles, Deus não habitava no meio do povo na desobediência, e agora o sumo sacerdote, aquele que tem a responsabilidade de levar o povo a adorar a Deus, aquele que tem a responsabilidade de entrar e fazer o sacrifício, a qual Deus ele recebia para que o perdão do pecado, ou seja, fosse coberto daquele povo, agora ele está fazendo totalmente ao contrário. E 3 lâmpadas não podiam se apagar em Israel, que era o sacerdócio, que era o profético, e o legislativo, ou seja, aquele que era juiz. Essa lâmpada não podia se apagar. A presença de Deus não podia se apagar em Israel. Mas Eli, Ofni e Finéias agora está fazendo tudo que desagrada ao Senhor. Então Deus ele vai levantar uma pessoa que está orando, que está chorando e buscando algo na presença de Deus. Por isso que quando ele olha para Ana, ele não entende o sofrimento de Ana, ele não consegue discernir aquilo que é espiritual, como Paulo diz que nós que somos espirituais, discernimos tudo que é espiritual e de nada somos discernidos. Ele não entende o que Deus está fazendo. Já que Ofni e Finéias, se ele não quer cuidar da presença, Deus vai levantar alguém e colocar a sua presença dentro dele, porque Deus não somente habita dentro de uma arca, mas ele habita dentro da arca que ele construiu, que é eu e você, o tabernáculo dele. Então a Bíblia Sagrada vai dizer que agora ele faz com que Ana tenha Samuel, porque a presença dele não pode se afastar. Pode nós errar, pode a igreja até errar, mas Deus sempre levanta alguém para colocar a igreja na forma que Deus quer que ela ande na presença dele. Deus sempre vai levantar alguém na tua presença para que nós entendamos qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Israel entra em luta, agora em guerra, e Ofni e Finéias, que não se importava com a presença de Deus, simplesmente tinha a arca como um amuleto, como algo que para eles protegia eles, mas a proteção não era a arca, a proteção era a presença, era o próprio Deus guardando, livrando e protegendo o povo de Israel. Então eles voltam totalmente desordenados, sem a presença nenhuma, sem temor nenhum do Senhor, porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria daquele que busca ao Senhor. E não havia sabedoria e temor nenhum, e eles vão levar a arca, achando que agora a arca ia dar vitória para eles, e eles perdem a guerra. Ofni e Finéias vai morrer. A esposa de Finéias agora, ela vai ter um neném, e a esposa dele vai colocar um nome sobre ele, e esse nome vai dizer que a glória de Deus foi-se embora. A presença de Deus se afastou, não existe mais presença, não tem mais glória. É como dizer: olha, agora vocês estão a ver navio, estão abandonados, não tem presença, não tem glória. É como o profeta Isaías, ele diz que o pecado faz com que Deus vire o seu rosto para a nação de Israel, ele vira o seu rosto por causa do pecado. O que faz divisão entre Deus e o homem é aquilo que o homem ele comete e não se arrepende do que ele faz. Então a glória vai embora. Só que Deus levanta alguém. A lâmpada dentro da igreja nunca vai apagar. Por isso que Jesus ele disse que havia 10, 5 já estavam apagando, mas havia 5 que estavam acesa.
E nesta noite Deus já está falando comigo e com você. Não pode apagar a chama que está dentro de mim, de você, a luz que brilha dentro de mim, de você, a presença do Espírito, ela não pode apagar. Louvado seja Deus. Então a arca vai-se embora. Israel quer um rei agora, e eles clamam por alguém que governe eles, e Deus vai dar saúde para eles. Eles pediram o rei, e Deus deu. Deus falou: Saul, se você me obedecer, eu vou honrar você, e o seu reino, ele vai permanecer. Saul não quis a presença, Saul não quis que Deus andasse com ele. Saul, ele quis a glória para ele. Saul quis andar do jeito dele. Saul não quis obedecer ao Senhor. Quantas pessoas, infelizmente, dentro da casa do Senhor, não querem ouvir a voz do Senhor? A Bíblia diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja nesta noite. Sabe o que Deus está dizendo? Olha, eu vim aqui para conversar com você nesta noite. Louvado seja Deus. Saul não se importa em buscar a presença. Por isso que ele não se importou com a arca. Enquanto ele não se importa, Deus está trabalhando lá nos filisteus. Estão tudo doente, porque brincaram com aquilo que é sagrado de Deus. Acharam que levando aquilo para eles, uma caixa simplesmente, eles estavam tirando todo o poder, e que Deus não protegeria mais o povo de Israel. Só que Deus olha lá no campo, e Ele vê alguém que tem a vontade de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, como o profeta Oséias disse, que eu e você tem que conhecer e prosseguir em conhecer este Deus nesta noite. Não somente ler a palavra, mas conhecer aquele que mandou, que escreveu, que dita, que fala nesta noite comigo e com você. E Deus olha alguém segundo o seu coração, e Deus vai derramar a presença dele nele agora. Saul não quer saber, mas Deus sabia que Davi, ele não se contentaria somente de ser o rei de Israel. E a Bíblia vai dizer que Davi agora ele vai, e ele fala: olha, vamos buscar a arca. E aonde que está a presença de Deus? Na casa de Abinadab. Alguns vão dizer que Deus não fez nada na família deste homem. Eu vou desconcordar dessas pessoas. Abinadab, Eleazar, seu filho, eles eram levitas na casa do Senhor. E o levita, ele já era abençoado por Deus, porque Deus disse a Moisés que os levitas, o Senhor sustentaria eles, não faltaria nada para eles. E as pessoas dizem: olha, ficou 20 anos na casa dele, não aconteceu nada. Aconteceu. A Bíblia não vai dizer, mas eu vou pensar dessa maneira, dentro da própria palavra de Deus. Porque quando nós olhamos a arca indo para a casa de Obed-Edom, e chegando na casa daquele homem, em 3 meses diz que Deus abençoou grandiosamente. Uma das coisas que na casa de Obed-Edom estava acontecendo, eles estavam passando necessidade, eles não tinham o que comer. E quando eu olho para dentro da arca da aliança, eu vejo o maná do Senhor, que quer dizer a providência de Deus. Aleluia. Deus sabia da necessidade de Obed-Edom, Deus sabia da necessidade da casa daquele homem, e Deus então vai providenciar para ele um alimento, como ele fez no deserto, para que não faltasse o alimento. Louvado seja Deus. Aleluia. Então não quer dizer que Deus não abençoou Abinadab. Eles já eram abençoados por natureza. Eles tinham somente o cuidado de cuidar daquilo que é de Deus. Nessa noite foi falado isso. O cuidado que eu e você temos que ter com a presença de Deus. Olha que interessante. O próprio Paulo, a qual o pastor cita aqui, conhecedor extremo da palavra, conhecedor extremo das leis de Deus, ele não conhecia a presença de Deus. Porque quando agora ele é encontrado no caminho de Damasco, que Jesus fala com ele: nunca mais
Mas falando de família nessa noite, porque a arca entrou dentro da casa de uma família. E Deus chama a minha atenção nessa noite. Por que não está acontecendo nada, Senhor, na minha família? O que tem acontecido que eu não vejo acontecer nada? E às vezes aquele irmão que acabou de se converter, eu vejo Deus fazendo coisas extraordinárias na família dele. É porque Deus sabe trabalhar na vida de cada um da sua forma. Eu esperei anos para que Deus fizesse algo na minha vida. E eu via irmão todo dia testemunhando e contando bênçãos. Nossa, minha família inteira se converteu, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E eu falava, Senhor, e na minha família? Deus falava, fica tranquilo. Não importa se passe 20 anos, 30 anos. Eu só sei de uma coisa: se você permanecer na presença de Deus e a presença permanecer na tua casa, você pode ficar tranquilo nesta noite, que aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Davi não vai se contentar de ter a glória como rei. Davi quer trazer a glória, a presença, ele quer trazer o Senhor para dentro de Jerusalém. Nesta noite Deus está dizendo para você: me convida para entrar em Jerusalém, na tua casa, porque grandes coisas vão fazer na tua vida. Louvado seja Deus. Homens de Deus só venceram por causa da presença, não por esforço próprio. Olha que Deus disse para Josué: esforça-te, tem bom ânimo. Ninguém acreditava nele, mas eles não sabiam que a presença já estava nele. E Deus falou: hoje eles vão ter que ver que eu começo a engrandecer você, porque a minha presença está contigo. Mas ele disse mais: olha, medita nesse livro de dia e de noite. Você quer ter a presença, você quer ouvir a voz do Senhor, então você come desse livro de dia e de noite, dizendo para Deus: olha, tira tudo de mim e coloca do Senhor dentro de mim. Louvado seja Deus. Paulo, ele entende que o próprio Deus se esvaziou dele mesmo, para que o próprio Deus enchesse ele novamente. Ele diz que ele se esvaziou de si mesmo, mas ele teve que ir lá no Jordão para ser cheio de novo pelo Espírito de Deus, para que ele fosse cheio da presença. Nessa noite Deus está falando comigo e com você. Não é somente ler, não é somente tratar isso daqui como algo ritualista, porque assim o Finéias ele estava tratando, mas Deus havia dado uma sentença para eles, porque a Bíblia diz que com Deus não se escarnece dele, ninguém brinca com Deus. O que eu e você semear, nós vamos colher. Louvado seja Deus. Quer colher a presença? Levanta e começa a orar de madrugada, de dia. Consagra a tua vida ao Senhor. Eu quero dizer algo para você: chegar num tempo muito difícil na terra. Está difícil hoje para ser cristão na terra. É poucos aqueles que têm carregado e levado a presença de Deus. Nem todos que vêm atrás da tribuna e pregam a palavra do Senhor têm carregado a presença de Deus. Qualquer um hoje, ele estuda, ele lê a palavra, ele vai atrás de um púlpito, ele prega a palavra, mas a presença não está com ele. Louvado seja Deus. Jesus, ele disse que eles chegarão diante dele e falarão: Senhor, eu curei em teu nome, profetizei pregando a palavra, expulsei demônio. Jesus vai olhar e vai falar: eu não te conheço, eu nunca estive com você, a minha presença nunca esteve. Mas nesta noite, você que tem a presença, agora o Senhor é levado. Agora, porque você é um privilegiado nesta noite. Deus escolheu você nesta noite. Em meio às suas falhas, debilidade sua humana, Deus escolheu, porque Ele viu sinceridade dentro de você, para você estar aqui. E Ele não escolheu somente você. Sabe o que Ele disse por intermédio de Paulo, aquele homem que cuidava deles no carro?
Então aquela família vai ser abençoada. A providência chega. 3 meses. Deus não precisa de muito tempo para trabalhar na nossa vida, não. Deus, Ele faz assim, ó, no estralar de dedo. Assim Ele fez na vida de muitos homens. 20 anos na casa de um, Deus abençoou ele, eu acredito. Mas aquela outra casa precisava ainda muito mais da presença do Senhor. Nessa noite, você veio buscar algo aqui do Senhor. E você não vai sair sem aquilo que você veio buscar. Talvez você disse assim: olha, tenho buscado muito tempo, não tenho visto acontecer. Fica tranquilo, a presença continua com você. E na hora e no momento certo, o nosso Deus vai manifestar o poder dele na tua vida. E você vai saber que Ele é Deus e que Ele está contigo. Foi isso que Ele fez com Josué. Quando eles atravessam o Jordão, todo mundo vai olhar para aquele homem e vai saber que a presença está com ele. Louvado seja Deus. Quando Paulo começa a pregar para as pessoas entendem que agora a presença de Deus está com ele. Nesta noite Deus está dizendo para mim e para você que a presença dele está em você. E se você se afastou nesta noite, aconteceu algo na tua vida, a presença ela volta para a tua vida. Louvado seja Deus. Ela volta, bispo. Porque aquele estava morto, o pai disse: olha, meu filho estava morto, mas ele está vivo. Ele voltou. O pai esperou. E aí eu comecei a falar com Deus. Falei: Senhor, aquele homem era humano, e ele esperou o filho dele. Jesus disse assim para mim: quando eu morri na cruz, eu abri os braços. Eu abracei toda a humanidade. Porque eu morri por todos aqueles que em mim creem. E quando alguém se afasta da minha presença, eu continuo no mesmo lugar esperando ele voltar. Porque a Bíblia diz que nenhum que o Pai enviou até ele se perdeu. Nesta noite ninguém vai se perder aqui. O Senhor, Ele vai fazer você lembrar que a presença está dentro de você. Porque mesmo que eu e você seja infiel, Ele continua sendo fiel à tua palavra. Por mais que a pessoa se afaste, o Senhor sempre vai trazer na memória dele: olha, a minha presença, a minha casa é o melhor lugar que você possa estar. Por isso que Davi entende e fala: eu quero estar todo dia na casa do Senhor, adorando Ele na beleza da tua santidade. Louvado seja Deus. Porque não tem lugar melhor do que nós estarmos aqui. Então nessa noite Deus está dizendo: olha, da mesma forma que eu agi na vida de Obed-Edom, na sua casa, o Senhor, Ele tem agido na tua. E você que de repente se afastou do Senhor, e muitas vezes tem pessoa, pastor, dentro da igreja, que ela está afastada. Ela continua vindo para o culto, mas ela continua afastada do Senhor. A presença já não está mais nela. Ela não sente mais a presença. Porque se o tema desta noite é trazendo a presença, o Senhor quer devolver para a tua vida a presença do Senhor. Ele quer devolver para você aquilo que você perdeu. Louvado seja Deus. Porque quando aquele homem chega na tua casa, seu pai põe um anel no seu dedo, põe veste nova, e a Bíblia diz que agora a festa não só na terra, mas no céu, pelo pecador que se arrepende dos seus pecados. Deus nesta noite quer fazer festa com você, quer devolver o que você perdeu, aquilo que Ele te deu, Ele quer trazer de volta, quer te encher novamente e te usar na tua presença. E Davi entende isso. E para terminar a mensagem, é simples a mensagem, irmão. A mensagem dessa noite
noite está dizendo que eu e você não pode perder a presença de Deus. Às vezes o orgulho, a soberba, eu e você que muitas vezes pregamos, louvamos ao Senhor, Deus começa a nos usar, não podemos esquecer que nós não somos nada. E que se não for a presença de Deus, não podemos fazer nada. Não somos nada. Dentro do cárcere, quando Deus me levantou lá dentro para fazer a obra dele, Ele só disse uma palavra para mim, eu vou falar para você nessa noite. Ele disse isso para todos, de formas diferentes. Para uns Ele apareceu e falou: olha, estou te chamando. E foi falar nessa noite: olha, eu não consigo falar, não sei falar. O outro falou: olha, eu sou boiadeiro, profeta. O outro foi falando de diversas maneiras. Pedro falou: afasta-te de mim, que eu sou um pecador. Ele disse para mim: se você me obedecer, se você me obedecer, você nunca vai ser envergonhado. Se você me obedecer, a minha presença vai estar com você até a consumação do século. Ou seja, todos os dias a minha presença vai estar com você. O segredo nesta noite é você obedecer ao Senhor. Louvado seja Deus. Até mesmo quando Ele manda você fazer algo que aos olhos humanos é loucura, mas Ele fala: pode fazer. Porque você imagina você dentro do cárcere fazendo coisas que as pessoas queriam depois pegar você. Esse cara é louco. Só que eu vi a glória manifestar de Deus. Aquele que dirige obra, ele não pode ter medo de obedecer e fazer o que Deus Ele manda. Por isso que Davi, quando ele vai buscar a arca, que acontece o que acontece, uma pessoa é ferida, ela é morta. Davi agora ele vai novamente consultar, ele quer saber como que traz a arca. E ele entende que agora quem leva a arca é os levitas, é o sacerdote, é eles que carregam a presença de Deus. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Eu e você é o levita daquela época, eu e você é o sacerdote daquela época, eu e você é aquele que carrega a presença de Deus, a arca do Senhor dentro de nós. Louvado seja Deus. Somos nós. E quando nós levamos para dentro da nossa casa, não importa o que os nossos estão vivendo, uma hora a presença que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo vai convencer eles também. Porque eles vão olhar e vai dizer: verdadeiramente a presença está ali. Então isso que eu quero deixar para você nessa noite. A presença. Josué entendeu no ministério dele o que era carregar a presença. Porque até mesmo quando ele não consulta Deus, ele entende que tudo que ele fosse fazer, ele tinha que buscar a presença do Senhor. Posso, Senhor? O Senhor vai dizer para você: pode. Posso, Senhor? Não. Mas a Bíblia está escrita assim, porque muitos usam texto bíblico para convencer você que é dessa maneira. Mas quando você entra na interpretação homilética e hermenêutica da palavra, você vai entender que não é desta forma. E aí você vai se andar bem na presença de Deus. E aí vai se cumprir o que Jesus disse. Quando Ele diz: eu estarei com você, Ele está dizendo assim: olha, o meu Espírito, Ele vai estar com você todo dia. Porque você vai obedecer Ele. E Ele vai direcionar você da melhor maneira de andar. Louvado seja Deus. Da mesma forma que o sumo sacerdote era dirigido por Deus naquela época. Louvado seja Deus. Se a presença tinha ido embora, Deus tinha levantado alguém para derramar a presença dele. E nesta noite o Senhor tem derramado a presença dele na tua vida, na tua casa, na tua família. Louvado seja Deus. E para terminar, eu quero chamar aqui minha esposa.